Irmãos queridos, Deus pôs uma palavra no meu coração e eu espero trazer essa palavra de maneira breve, porque daqui a pouco nós vamos ser conduzidos à ceia do Senhor, não é? E cada momento desse culto nos prepara para esse ato. Mas antes da ceia, logo depois dessa palavra, eu quero orar com você, quero orar com a sua vida, orar porque eu sei que não são poucas as tribulações pelas quais nós passamos nessa vida, não é? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículos de 19 a 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, dos versículos 19 ao 22. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, dos versículos 19 ao 22. Todos certamente encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu creio que todos puderam já perceber que a palavra-chave aqui é a palavra tribulações. O ministério de Paulo, irmãos, ele foi cercado de tribulações. Já naquele primeiro momento em que ele tem um encontro com o Senhor, o próprio Senhor disse que ele iria aprender a padecer pelo nome do Senhor Jesus. Paulo não teve um ministério, podemos dizer, como o nosso hoje, não é? Ministério de carros, de casas, de igrejas refrigeradas, templos refrigerados, não é nada disso. Paulo, ele teve um ministério de muita luta, de muita dificuldade, de muita barreira e de muitas tribulações. Mas nem por isso esse homem desistiu, desanimou. Nem por isso ele voltou atrás no propósito de servir ao Senhor. Parece que ele tinha ouvido quando o Senhor disse para os seus discípulos, e João registrou essa palavra, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus disse que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Porque Jesus disse, eu venci o mundo. Não foi fácil para ele também vencer. Foi difícil. Muitos questionamentos, muita perseguição, muita luta, não é? Muito escárnio, muita palavra contra. Jesus triunfou sobre tudo isso. E Paulo, então, agora em Atos 14 aqui, ele está, na verdade, na sua primeira viagem. Ele está começando a caminhar juntamente com Barnabé, não é? Conhecendo o reino de Deus, o povo de Deus. Ele estava em Antioquia, no capítulo 13, ali Deus o chamou para a sua obra, ele sai, não é? E logo o primeiro teste de Paulo é que quando ele chega ali, em Antioquia, Icônio, naquela cidade ali da Ásia, a Bíblia diz que sobrevieram alguns judeus, convenceram a multidão, e em vez de dar parabéns a Paulo, apedrejaram a Paulo. Eu não sei quem de nós já sofreu
apedrejamento por pregar o Evangelho. O máximo que alguém já deve ter falado com você pregando o Evangelho é: cala a boca aí, seu chato, fica quieto, está falando demais. Mas apedrejar seria o cúmulo, não é? Mas Paulo foi apedrejado. Certamente, para quem está começando na obra de Deus, ser apedrejado, um homem como Paulo, hebreu, não é, aí também romano, cidadão, um homem que foi membro do Sinédrio, um homem conhecedor das leis, um homem que tinha uma certa, dizer assim, importância na vida política e religiosa de Israel, e agora, por amor a Cristo, ser apedrejado. Certamente, irmãos, era para Paulo desanimar e desistir. Talvez, se isso acontecesse comigo, eu diria: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Não estou ganhando nada para pregar o Evangelho nessa cidade, não me recebe dessa maneira? Certamente eu desistiria, e você talvez também, não é? Mas veja o que Paulo fez. A Bíblia diz que apedrejaram e o arrastaram para fora da cidade, imaginando que ele tivesse morrido. Matamos o pregador, arrastaram e jogaram lá fora. Os discípulos rodeiam Paulo, e aí ele, na companhia dos discípulos, porque a Bíblia diz que rodearam, e eu creio que nesse momento vieram palavras de ânimo, né, de conforto, orações. Quando Paulo percebeu que estava em segurança, rodeado pelos discípulos, ele abre um olho, abre o outro, e aí percebe que o homem não morreu. Ele se levanta e entra de novo na cidade. No dia seguinte sai com Barnabé, anuncia o Evangelho naquele lugar, faz outros discípulos, volta para Listra, Icônio e Antioquia. Para quê? Sabe para quê? Para confirmar o ânimo dos discípulos. Porque certamente, com aquele apedrejamento, com aquela situação toda, muitos ficaram abalados. É assim que nós vamos sofrer também? Isso vai acontecer conosco? Não quero ser apedrejado não. Certamente muita gente já estava pensando em desanimar, desistir. E aí Paulo foi lá para animar essa gente. Falou: olha, minha gente, não é assim não. Isso aqui é o princípio de dores, isso é bobagem. Eu estou aqui pronto para fazer a obra de Deus, haja o que houver. E ele confirma o ânimo, exorta-os a permanecerem na fé, não desistirem da vida cristã, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Essa expressão, irmãos, para mim aqui é fundamental. Entrar no reino de Deus. Entrar. Eu tenho estado preocupado, até comigo mesmo, sabe, em entrar no reino de Deus. Nós temos visto hoje que muitas pessoas vêm à igreja, se sentem bem numa igreja, de alguma forma participam da membresia da igreja, mas que ainda não entraram no reino de Deus. Entraram. Entrar no reino de Deus, irmão, significa estar disposto a tudo. Estar disposto a sofrer por amor a Cristo. Para você ter uma ideia, aqui em 2 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo está falando do seu ministério, ele diz o que ele sofreu. Ele diz aqui no versículo 24 e 25, ó: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. É o caso aqui de Icônio. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes,
em perigos de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, e por aí vai. O ministério de Paulo não foi um ministério fácil, mas esse homem, irmãos, em momento algum ele desanimou, ele desistiu, ele voltou atrás. Sabe por quê? Porque ele estava disposto a entrar no reino de Deus, a permanecer dentro do reino de Deus. Eu tenho percebido que as lutas, as dificuldades, os problemas, as situações difíceis, muitas vezes, irmãos, nos empurram para fora do reino de Deus, para fora. Em vez de nos empurrarem para dentro, nos empurram para fora, não é? Mas não é assim. As tribulações, as lutas, as dificuldades têm que nos empurrarem para dentro do reino de Deus. Quanto mais você sofre por amor a Cristo, mais você ama Cristo. Quanto mais você padece por amor ao Senhor, mais você ama ao Senhor. É essa mensagem que Paulo está passando aqui. Que por muitas tribulações, o que importa para nós não é desistir, não é desanimar. Não. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, fala disso. Que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam para a salvação. Tribulação, irmão, não foi produzida, ela não vem para te desanimar, para te destruir, não. A tribulação, ela vai servir como um trampolim, como um degrau, para você entrar cada vez mais no reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele mesmo diz isso, alguma coisa sobre isso, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim, que as aflições desse tempo presente não são para comparar-se com a glória que em nós há de ser revelada. No final dessa luta toda, no final desse combate todo, nós vamos receber algo do Senhor. A glória que está reservada e que será revelada naquele dia para cada um de nós. Foi o que Paulo disse quando terminou a última carta da sua vida, endereçada a Timóteo. Lá no capítulo 4 de 2ª carta a Timóteo, no versículo 7 e 8, Paulo diz: combati o bom combate. Olha como ele diz, o bom combate. Não foi um mau combate, um péssimo combate, um bom. Acabei a carreira, guardei a fé. Aí no verso 8 ele diz: e agora só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E essa coroa não é só para mim, não. É para todos quantos amarem a sua vinda. Haverá uma recompensa por essa luta. E entrar no reino, irmãos, é algo que você sozinho, eu sozinho, não vamos conseguir. Foi por isso que Jesus, em João capítulo 3, versículo 5, ele respondendo a Nicodemos disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino, é um processo em que a palavra de Deus e o Espírito Santo têm que agir em nós. Porque somente, irmão, na unção do Espírito e no conhecimento da palavra, nós vamos suportar as tribulações. E os dias que estamos vivendo são dias de muitas tribulações. Dias em que as tribulações aumentarão. Foi isso que Jesus predisse, não é? Ele disse: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. A iniquidade são os pecados, são as tribulações da vida, que estarão se multiplicando nesses dias. E quando alguma coisa suceder a você, não é para você desanimar, não é para você desistir, é para você entrar mais ainda no reino de Deus. É para você dizer: ah, é? A luta está querendo me desanimar, a luta está querendo me enfraquecer, está querendo que eu desista, eu não vou desistir. Sabe, você vai avançar e vai entrar no reino de Deus. E quem vai te dar essa força para você entrar é o Espírito de Deus e a palavra de Deus.
vai te preparar de tal modo, vai te revestir de tal modo, e você vai passar pelas tribulações, irmãos, tranquilo. Quando estou dizendo isso, eu me lembro do que Jesus disse acerca desse reino. Está agora em Mateus, já estou terminando, é apenas uma consideração para que você guarde essa palavra essa noite. Mateus capítulo 11, versículo 12. Podemos ler o versículo 11 para a gente entender o 12. Jesus disse assim, Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 11: em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista, verso 12, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Paulo, quando recobrou o ânimo, que voltou à cidade, ele foi lá exortar os discípulos, animá-los, exortá-los a permanecerem na fé. E Paulo disse: olha, irmão, por muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino de Deus. E Jesus vem confirmar isso dizendo, não é, que desde o dia de João Batista até agora se faz violência, força para o reino dos céus, e pela força se apoderam dele. É interessante, irmãos, que esse reino de Deus, esse reino dos céus, ele não se conquista, podemos dizer assim, com moleza. É com força, é com negação, sabe? É negando a nós mesmos, é tomando cada dia a nossa cruz. Não é fácil, sabe? Pertencer ao reino de Deus é pertencer ao reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. É pertencer a um reino, irmãos, que nos está reservado, segundo a Bíblia, desde a fundação do mundo. E o inimigo sabe das bênçãos desse reino, da glória que está para ser revelada nesse reino. Ele sabe. Ele estava lá no início com Deus. Ele andava nas pedras afogueadas junto do trono de Deus. Ele tinha conhecimento dos planos de Deus acerca de mim e de você, desse reino glorioso. E agora, caído, derrotado, como inimigo do homem, inimigo de Deus, ele vai lutar de todas as formas para que eu e você desista e desanime, porque ele sabe o que está esperando por nós nesse reino glorioso. É algo precioso de Deus. Por isso Jesus disse que para entrar no reino de Deus, você tem que fazer força. Fazer força, irmão. Temos que fazer. Não importa o preço a pagar. Não. Se para mim tem um preço, para você também tem preço. Para cada um de nós esse reino tem um preço. Para uns vai custar mais caro, para outro vai custar um pouco menos, porque Deus conhece a estrutura de cada um, diz a Bíblia. Mas todos nós temos que nos esforçar, fazer força, para a gente poder alcançar. Não é fácil. Eu creio que se cada um de nós, às 17h30, consultasse a carne: e aí, carne? E agora? Vamos para onde? A carne diria: vamos descansar. Vamos para uma rede, vamos relaxar um pouco, que amanhã tem trabalho. A carne diria para você: para que ir no culto hoje? Para que ir para lá? Nada, você trabalhou a semana toda, você merece descansar. Aí você consulta o Espírito: e aí, Espírito, para onde vamos essa noite? O Espírito diz: olha, ainda que a carne esteja fraca, eu estou pronto para ir ao culto. Foi isso que Jesus disse: a carne está sempre fraca, não é? O Espírito tem que estar sempre pronto. Então, irmãos, nós temos que fazer força, sabe? Os que buscam o reino de Deus têm que buscá-lo no seu poder, na sua essência, lutando. Sabe o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: que pertencer ao reino de Deus
é desfrutar de todas as suas bênçãos. E para você receber as bênçãos do reino, requer esforço sincero e constante. Foi por isso que Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, isto é, tem recompensa, mas é para os constantes, é para os que se esforçam, é para os que lutam para entrar no reino de Deus e alcançar a plenitude do reino, a bênção do reino, os recursos espirituais do reino de Deus. E essa força, irmãos, que a Bíblia fala, ela é um combate de fé. É um combate de fé. Não é fácil, não. Eu sei que esta semana que passou, você lutou para estar aqui. E vai lutar mais uma semana. Se Jesus não voltar, nós vamos lutar mais uma semana. E não podemos combater com as armas da carne. Temos que combater com as armas do Espírito. Temos que combater com a nossa fé, aliada a uma forte vontade de resistir a Satanás, ao pecado e a esse mundo em que estamos vivendo. Porque são 3 inimigos que encaramos constantemente. É o mundo, é a carne, que somos nós mesmos, e é Satanás. Aqui dentro está uma bênção. Vamos para casa, uma maravilha. Mas amanhã vamos para o mundo. Não é? Amanhã vamos para o mundo. E o mundo está lá nos esperando. E aí quando chega no mundo, aí entra agora a vontade da carne. Querer também participar do mundo. Aí você diz para a carne: não, você tem que vencer a carne, vencer o mundo. Aí chega o inimigo: por quê? Deixa eu falar, que isso tem nada a ver. Vambora, relaxa, aproveita. Aí você, se não fizer força, se não encarar com seriedade, irmãos, você desiste. Você é vencido, você é derrotado. Aí você tem que dizer não ao mundo, não à carne, não a Satanás, e sim para o reino de Deus, e sim para o Espírito de Deus, sim para a palavra de Deus, e se esforçar, avançar, porque, irmãos, não é fácil. Jesus disse: olha, é pela força. Se você não fizer força essa semana, irmão, você não se esforçar essa semana, estamos começando hoje é o primeiro dia. Se Jesus não voltar, temos essa semana, temos um mês, temos um tempo pela frente. E se não lutarmos, nós seremos vencidos e derrotados. Mas para isso o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Ele te trouxe aqui para te dar essa palavra de encorajamento, essa palavra de guerra, de batalha, de luta, não é? Você vai fazer força mais uma vez essa semana. Você vai se esforçar mais uma vez para servir ao Senhor, para lutar pela tua salvação, batalhar pela tua fé. E eu tenho certeza que o Deus que está contigo vai te dar vitória. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo.